volta numa conversa de peso com o jornalista Aurélio Decker, o Lelo. Lelo, que história é essa? Tentei ser modelista de calçados no Senai. Veja só, 3 pontinhos. A minha mãe trabalhava numa fábrica de sapatos e ela botou na cabeça que eu deveria trabalhar nisso também. Aliás, na época, todo mundo queria trabalhar com sapato. Imagina, 40 anos atrás, mais, 50 anos atrás. Aí eu fui para o Senai, então, para fazer ou ser modelista, ou marceneiro, ou mecânico, ou ajustador, ajustagem e tal. Então, eu passei por vários setores e acabei fazendo curso de modelagem. Mas aquilo não me agradava. O meu professor disse para mim, tu não tem o menor talento. Imagina eu desenhar um sapato. Eu não sei desenhar uma árvore. Vou fazer um par de sapato. Então, eu não tinha talento e nem interesse naquilo e tal. Então, acabei não sendo modelista. Ainda bem que não. Quando é que tu descobriu a máquina de escrever? Pois foi no NH, quando o NH era ali no centro, edifício Novo Seguro, na sobreloja. Tinha 8 pessoas, o seu Paulo, o seu Mário, Dona Adélia, o Rogério Martins, o Figueiredo era repórter, e o Sinovaldo já fazia alguns traços lá e tal. Eu fui lá, porque eu trabalhava com intercomunicadores, eu fazia circuitos eletrônicos, vê se pode. Era um aparelho que tu falava, alô, alô, tal, um aparelho aqui, outro em outra sala, e eu montava aquilo com o meu irmão. Ele inventou lá uma coisa, então eu montava os circuitos, trabalhava com transistores, montava aquilo e a gente vendia para as lojas de Novo Hamburgo, empresas e tal. Bom, mas fui lá no NH e gostei daquele ambiente, porque o repórter chegou e disse, pá, a polícia prenderam um cara, e eu digo, pá, mas que interessante. Logo me deu um tchan, assim, né? Eu era vizinho do Frederico Guzmão, quando eu era gurizote, até fui meio namorado da irmã do Frederico, e aí eu comecei a conviver um pouco com o NH, e fiquei apaixonado por aquilo. Eu tinha 16, 17 anos, imagina, eu fui para o quartel, na volta então fui para a 0 Hora, para esse jornal que havia aqui na região. O Aurélio é apaixonado. O Aurélio completamente. Tem quantas paixões? Dá para contar quantas paixões na vida? Né? Já comecei com 2, o jornalismo, a irmã do Frederico. Eu era namoro de adolescente. 6 filhos, né? Chefe de escoteiro que tu mesmo brinca. Né? Isso. Um homem de muitas paixões. Muitas. Eu sou muito emotivo, eu sou de chorar quando eu vejo um filme que me emociona, não tenho nenhum pudor. Eu vou na Expo Inter, geralmente, com meu filho Rafael. A gente gosta muito do tema, porque nós moramos num sítio uma época. Então, ele era laçador e essa coisa toda. E temos ainda 2 cavalos. Mas na abertura da Expo Inter, eu choro, eu saio de perto das pessoas, porque eles cantam o hino do Rio Grande, e geralmente tem o CTG lá que dança, lá naquele pátio grande, gramado, na frente do palanque, e eu e o Rafael é o outro derretido. Vamos 2 para o lado. Vê se pode, né? Com 65 anos, eu já devia dominar um pouco. Eu tenho tudo para entrar na seleção do Filipão. Eu com essa performance emocional. Chorando desse jeito. Chorando desse jeito, poderia ter já mais pode chance. cantar o hino, pelo Então, menos. é bastante emotivo, assim, para essas coisas todas. O Lelo já foi dono de jornal. Eu não fui dono, é até bom explicar isso. Eu nunca fui dono. O pessoal, o jornal do Lelo nunca foi. Eu escrevi no próprio jornal. Esse jornal não é meu, tá nem o Maluf. Esse dinheiro não é meu. Eu escrevi uma crônica. Mas aonde a Folha não é minha. Aonde? Eu fui contratado como diretor de redação. O jornal era do Zé Luiz, do Anchal, do Ike, do Held, e, meu Deus, e aquele oftalmologista famoso, César Viana. Eles eram os donos, eu era diretor de redação. Mas ficou essa história, o jornal do Lelo, o Lelo fechou, o jornal eu não fechei. Eu saí do NH para viver no sítio, fiquei 1 ano no sítio, fui convidado para fazer esse jornal, aceitei, mas eu sempre tinha muita vontade de voltar para o NH. Raízes, essa coisa toda. E aí o NH me convidou para me voltar. E eu aceitei aquele convite. Então eu saí da Folha, a Folha fechou 1 ano depois que eu saí. Então não era o meu jornal. Mas esse é um gancho exatamente para dizer de que todas essas histórias do instalador de transistores, do cara que ia ser modelista de calçados, eu acho que uma do cara que foi conhecido por todos como funcionário de um grande jornal que ajudou a montar uma potência, que é o jornal NH, né? Muito se deve, com certeza, ao trabalho que o Lelo exerceu lá, que depois participou do seu
teve uma participação importante no Novo Jornal na Cidade. Eu acho que uma das partes que mais toca as pessoas hoje é exatamente essa passagem pelo sítio, né? O Lelo cansou de Novo Hamburgo, se indignou com a violência da nossa cidade, a gente fala aí de mais de 20 anos, isso? 17 anos. 17 anos. Isso. Mas eu fiquei um ano só fora. Foi morar na praia. Eu fui morar lá na Praia Mas Azul. rendeu muita história esse um ano. Não, né? rendeu, verdade. Então eu conciliava. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Teve várias vezes, porque eu ajudava a tirar leite. Nós tínhamos 3 vacas. Chegamos a ter 3. Uma sempre tivemos, chegamos a ter 3. Então, eu vinha para Novo Hamburgo quarta e quinta, para editar o jornal, ver lá com os repórteres o que tinha. Então, eu era o responsável, fazia a capa do jornal, essa coisa toda. Eu era o diretor de redação. Mas eu tirava leite de manhã e fazia manchete do jornal de noite. Agora, isso pode. Isso é uma coisa um pouco diferente, né? Então, de manhã eu tirava leite, de noite eu estava lá no computador. Bom, vamos ver. O que nós temos? A manchete vai ser esta, vai ser assim, vai ser assado. Então, eu consegui ficar um ano sem fazer nada, né? Só montando sítio, plantando maracujá, plantando abacaxi. Eu plantei 5.000 pés, colhi 16 só, fiz tudo errado. E as pessoas acompanharam a história das formigas. Como agricultor, eu era um bom repórter, realmente. Formiga também. A história das Eu tinha formigas pena das rendeu formigas, crônicas, não queria matar elas, eu achava que era um assassinato, porque elas comiam só a parte delas, mas não era assim. Na prática, elas comiam tudo que eu plantava. Comiam a tua Aí parte. eu entrei em guerra contra elas e tal. Então, eu conciliei durante 5 anos, morar no sítio e trabalhar. Eu trabalhava 2 dias aqui e ficava 5 dias lá. Um ano quietinho lá. Um ano quieto. Mas Depois aí o mais namoro, 4. depois de 5 anos, o namoro com o NH foi aumentando, acabei então saindo e voltando para o NH, para a minha antiga casa, e estou lá até hoje. Né? Escrevendo. Isso, escrevendo crônicas, faço comentários na rádio diariamente, de onde eu estiver. Posso estar viajando para qualquer lugar, eu estou falando para a Rádio ABC. E aí no programa Alejandro Malo. Daí no programa do Alejandro, ele me convidou para fazer na TV. Eu disse, eu acho que eu não gostaria, eu sou da palavra escrita, a palavra impressa. Não, mas tenta, Lelo. Comecei e gostei de fazer. Tivemos um ano o programa Aurélio Decker Repórter no Canal 20, nessa mesma net, e agora então estamos aqui no 14, que também está muito bom, junto com a minha filha Juliana. Que é pela cidade, né? Pela cidade. Que se propõe a falar de tudo nas quartas-feiras, exatamente. Mas eu sou mais comentarista, né? Eventualmente vou fazer reportagens, entrevistas. Fez uma reportagem do Rio de Janeiro. Pois é, fiz um comentário de lá, porque nesse momento está muito barato para o Rio. Muitas promoções, barato mesmo, vale a pena. Quem não conhece o Rio, vale a pena ver os preços que estão muito convidativos. Diárias bem baixas e a passagem de avião muito baixa também. Tu falou que tu fez um pacote que... Isso, mais ou menos assim, R$800 por pessoa, para ficar 4 dias no Rio, incluído passagem de volta. Me fala como é que é esses encontros em família. Deve ser uma gritaria grande. Começa que vai bastante gente, né? Eu tenho uma foto que muito me orgulha. Eu tenho uma foto com os meus 6 filhos me segurando assim no ar, eles com as mãos embaixo, eu deitado assim na frente dele. De um lado está a Evânia, minha ex-mulher, primeira ex-mulher, abraçada nos meus 3 filhos que eu tive com a Rose. E do outro lado, na foto, a Rose abraçada com os 3 filhos que eu tive com a Evânia. Então, eu estava com 6 filhos e com as minhas 2 queridas e amadas ex-mulheres, juntos na mesma foto. Eu acho que isso é uma conquista pessoal bastante grande, eu digo, essa vida assim de entendimento, de compreensão, essa coisa. De diálogo, de comunicação. Eu acho que isso é significativo. Esse é um dom da comunicação mesmo, né, Lelo? Certo. E também é muito dos méritos dela que me aguentam. Né? Então, eu acho que o mérito maior é dela. Tu falou que tu consegue viajar mais com a Rosane hoje do que quando ela é casada. Com a Rose? Eu acho que nós viajamos mais do que o tempo que a gente vivia oficialmente juntos. Lelo, eu preciso falar um pouquinho de algumas coisas que foram muito importantes na tua trajetória. O senhor é o repórter. No Jornal NH. Eu sou o entrevistado. E eu me lembro muito claramente assim, de quando o Lelo voltou de uma viagem para a China, no começo dos anos 90, e disse, a nossa festa aqui está terminando, gente. O negócio lá é forte. Isso muito Aquilo antes foi da muito gente. complicado, Rodrigo, sabe por quê? Eu fui lá em março de 94. Em 93,
O Brasil tinha tido o melhor ano de exportação, 1 bilhão e 800 milhões Parecia de um dólares. profeta do Apocalipse no momento que E, ninguém eu, acreditou. e o Tatu aqui veio, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos nos fuçar. Os chineses vão vir para cima de nós, eles vão ocupar esse mercado. Eu escrevi, fiz uma série de reportagens no NH. Bom, a repercussão Rendeu um foi livro, aquela, inclusive, né? depois. Sim, aí o pessoal, mas que é isso? Tá louco, que história é essa? Mas eu não sou nenhum gênio. Eu fui lá, fiquei nas fábricas, dormi nos alojamentos, vivi aquela coisa, fui ver a tal mão de obra escrava, que de escravo não tem nada. Nós achamos que é escravo, eles não acham que é escravo. Eles estão dando graças a Deus que tem um emprego, 3 refeições por dia e uma cama para dormir. Então, mas a repercussão foi tão grande, o susto que as reportagens causaram, que em 96, 2 anos depois, eu voltei para lá. Digo, mas será que eu não focalizei direito? Fui para uma outra área. Aí eu voltei e disse, é pior do que eu tinha dito, é pior. Nós vamos ter menos tempo ainda de sobrevivência na exportação. E depois de 10 anos fui para lá de novo. Bom, aí eu voltei sem cabelo, né? Eu digo, bom, agora nós não temos mais saída. E tu podes ver que de 20 anos para cá, nós estamos, esse ano talvez a gente exporte em torno de 1 bilhão de dólares. Nós devemos perder quase 1 bilhão de dólares em 20 anos. Esse foi o recuo que nós tivemos, com o chinês tomando conta completamente do mercado norte-americano, que era o nosso grande cliente. E hoje nós todos, com uma segunda ameaça, que é terrível, que é a presença do sapato asiático nas lojas, concorrendo com o sapato brasileiro. Não estou falando de concorrer lá fora, estou falando de concorrer aqui dentro. O sapato sempre era assim, exportava 1 bilhão e 800 milhões de dólares e importava 10 milhões de dólares, 12. Neste ano, talvez se chegue a, vamos exportar em torno de 1 bilhão e vamos importar algo parecido com talvez 500 milhões. Então nós estamos já importando metade do que nós estamos exportando. E isso não era assim, essa balança ela era insignificante, o número de sapatos que vinha de fora, e agora está na metade. Eu não quero fazer mal a Gol, mas se não for tomada alguma medida mais forte, daqui a 3 anos nós estamos importando tanto quanto nós estamos exportando. Isso vai ser ruim para a indústria, porque isso significa que os asiáticos estão capturando o nosso mercado interno. O presidente Elivir fala Elivir Desian, topo da FENAC, fala dessa inteligência que a nossa região desenvolveu. Né? Tu consegues ver aí parte dessa saída para a nossa indústria? Eu penso que sim, nós temos uma experiência aí, quase 70 anos já, 80, na fabricação de sapatos, desde os tamancões para colônias, a coisa toda. Nós temos a inteligência, mas nós temos uma carga de impostos violenta e uma legislação trabalhista que eu acho que precisava ter alguns aprimoramentos, porque ela assusta, ela espanta gente que poderia investir mais em suas empresas, sabe? Vamos lá, carga de impostos, o custo Brasil, tomando uma carga de couro para o porto de Rio Grande, além de vários pedágios que tem no caminho, já tem empresas que mandam uma guarda armada, uma escolta armada junto para levar um couro para uma estrada ruim até um porto onde as coisas também não funcionam. Porque ou é operação padrão, ou o sujeito não veio trabalhar, é demorado, as coisas no Brasil não têm eficiência. E nessa competição feroz que os asiáticos impõem, nós estamos mal, nós estamos engatinhando. Então, mesmo essa inteligência que nós temos aqui, ela não vai conseguir superar esses obstáculos aí, que são muitos, né? E um fato importante, os lojistas de sapato, e eu falo isso por minha conta e risco, eles não têm pátria. Eles querem vender sapato. Então, se o sapato asiático e os tênis asiáticos, que é o maior número, vendem mais, eles vendem mais. Se for bom chegar barato, vai. Então, eles não estão nessa assim de, não, nós não vamos fazer porque isso vai prejudicar a nossa exportação e tal. Eu acho que isso também é um fator assim, de grande preocupação. Essa coisa do lojista ter sentido gosto de vender o sapato que faz a máquina fazer tlim, 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 tlim. Esse barulho é bom, né? Esse barulho. Esse barulho ainda move o mundo, né? Pô.
Lelo, um dos momentos marcantes que teve na tua trajetória profissional, ainda no NH, foi a questão do caso Aquiles Bragion, né, que aconteceu em 84, depois em 85 nós tivemos uma edição extra, né, que foi marcante. Que momento foi esse exatamente? É que aquele crime, o que se chamava assim, no jornalismo há um tempo atrás, o crime de sangue azul, né, de gente rica, gente poderosa, né? Eram dois empresários que trabalhavam juntos, se separaram, cada um com uma empresa, e por causa da concorrência houve uma desavença muito grande e tal. E aí houve a morte, então, brutal, o sujeito foi assassinado e incendiado dentro do carro e tal, em 84. E aí seguiram-se as investigações, quem foi, quem não foi, onde é que estava o sujeito. E havia um suspeito, sempre o mandante do crime, que era um dos ex-sócios, né? Esse estava sendo procurado. E aí, por ser furungador, eu acabei descobrindo onde é que o sujeito estava escondido em São Paulo, na casa de um coronel da aeronáutica. Acabei indo para lá. Quando ele chegou com o coronel, eu estava dentro do apartamento. Dentro. Falei lá com a empregada, eu disse que era amigo das pessoas que estavam lá, e ela, inocentemente, deixou eu entrar, e eu fiz entrevista com ele, aquela coisa toda. E ele negando, e tal, que não era ele. Bah. Quando a polícia descobriu quem matou, foram dois funcionários, então, de um dos concorrentes, os delegados estavam no Rio de Janeiro, e eu tinha essa informação, recebi essa informação, e ninguém mais tinha. Pensei, vamos fazer uma edição extra. O seu Paulo Guzmão e o seu Mário estavam viajando, estavam nos Estados Unidos, eu tomei as rédeas, e vamos fazer uma edição extra, convoquei o pessoal da área industrial e fizemos uma edição extra, então, dando quem, afinal de contas, tinha matado, e quem era o mandante, quem é que tinha mandado matar. E aí, no corredor, eu era o diretor de jornal, na sala estava lá a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a RBS TV e tal, a TV Com, não sei o quê, Porque foi um caso de repercussão esperando para pegar o jornal, para ver então, e aí dizer, olha, o caso foi este. Nós tínhamos 2 carros do NH que foram lotados de jornais para o centro, para vender de tarde, 2 horas da tarde, edição extra, e os caras atacaram na frente das bancas, as pessoas atacaram o carro jornal, ele não pôde andar e o trânsito parou. Até que todo aquele jornal foi vendido ali de dentro do automóvel na Pedro Adams Filho, porque foi um caso de uma expectativa muito grande, né? Porque a investigação ela demorou meses. E tal. Então aquilo foi uma coisa interessante, porque hoje é impossível quase dizer que um jornal vai conseguir trazer uma informação que as rádios ainda não deram, que a TV ainda não deu, ou então que só os repórteres desse jornal é que têm essa informação. Então eu acho que foi uma coisa assim bem marcante mesmo e tal. Nessas eras, na era da internet, quando é que o Lelo lança o seu 7º livro? Né? São 6 livros, 2 de crônicas, um da tia Lucila, um sobre a vida no sítio, 2 sobre a China. O meu filho Ismael tem dito, pai, faz um livro sobre as memórias, né, do jornalismo aqui. Esse caso, por exemplo, do Bragion, nós tivemos o caso do São Felício, da Beia, esses episódios da área policial, outros episódios da área política também, mas enfim, ele acha que caberia para escrever coisas que não saíram nem em crônica, nem em notícia. Então, eu estou pensando da conveniência de fazer disso. Eu preciso pegar coragem para fazer. A tecnologia é uma coisa terrível. Estou que nem o Chico Anísio, ele dizia, eu vou arrancar isso aqui. Ele tinha um quadro, que ele tinha um negócio na frente dele, ele dizia, eu vou arrancar isso. O telefone desliga e ele não para. Acho que agora deu. Tu não tem medo de ser processado antes de lançar esse livro? Não, eu acho que porque não. Porque tu tem muita história para contar dessa cidade, né? Tem bastante coisa, porque a verdade é uma coisa muito robusta. Isso é válido para o jornalismo em qualquer parte do planeta. Se tu estás noticiando ou escrevendo sobre fato verdadeiro, tu não precisa ter medo de nada. Tu pode ser processado, como eu fui 2 vezes processado e felizmente absolvido por unanimidade. Então, a verdade ela é muito forte, ela é robusta, ela é uma blindagem para o jornalista. Se tu falar sobre coisas verdadeiras, ninguém vai conseguir te prejudicar. Até pode tentar, até pode te incomodar. Eu fui muito ameaçado por coisas que publiquei. E se esse pessoal que me ameaçou acha que eu ficava com medo,
Acertaram. Eu sempre ficava com medo. Eu sempre ficava com medo. Mas não deixava de fazer outras. Não me deixava, mas sempre tive medo. Já teve traficante te visitando? Eu já tive traficante que me avançou no apartamento onde morava, enfim. Mas principalmente ameaças, né? Ameaças. Visão de futuro, Léo. Tu consegue ser um otimista? Em relação ao quê? A vida. A vida vai melhorar, Léo? Eu acho que nós estamos melhorando. Eu era guri e nos fundos da casa, no bairro Guarani, nós tínhamos um banheiro, uma casa simples, com aquela casinha de madeira lá no fundo, uma peça que só cabia uma pessoa, com um cubo, e ali ficavam umas fezes que eram recolhidas por pessoas da prefeitura, que vinha um caminhão que recolhia aquilo, botava no caminhão e levava lá para a Rua da Limpeza, que se chamava, ali no Oswaldo Cruz. E a minha mãe dizia, se tu não estudar, tu vai ser cubeiro. Eu morri de medo daquilo, eu tinha um medo terrível de que um dia eu fosse ter que carregar as fezes e tal. Meu Deus, era TV preto e branco, só tinha no armazém da esquina. Era a única TV que tinha num bairro assim de 3.000 moradores, tinha uma TV preto e branco. Hoje, Rodrigo, nós temos uma fruteira em cada esquina, tu tem padaria, tu tem farmácia, nunca vi tanta. Enfim, as coisas melhoraram, sim. Eu penso que a vida está melhorando. Todo mundo com celular, todo mundo tem uma TV colorida. Claro que nós temos dificuldades, nós temos desafios pela frente. Talvez uma educação melhor, uma segurança, nós estamos vivendo isso sim, nós estamos vivendo uma insegurança assim, histórica. Nunca na minha vida vi tanta insegurança como agora. Isso se deve por exemplo, acúmulos de inquéritos na delegacia. A primeira delegacia de polícia de Novo Hamburgo tem 30 mil inquéritos. 30 mil, hoje 30 mil. Ela faz 400 por ano. Ela precisa de 60 anos para colocar esses inquéritos em dias. Isso significa o quê? Que o sujeito que entrar aqui agora e nos roubar nossa carteira e for embora, nós vamos fazer um registro de ocorrência. Ninguém vai atrás dele. Por quê? Porque a polícia só vai atrás daquilo que sai no jornal. Deu tiro, entraram de 10 numa casa e fizeram refém. Então isso é investigado e eles trabalham de noite. Mas para trabalhar de noite disso, o resto para. Como o resto para, não tem inquérito para o promotor denunciar e para o juiz condenar. Então esses bandidos estão na impunidade. E esses que te assaltam na rua, que roubam o carro, tal, babá. É terrível, a situação é muito complicada na insegurança. Mas eu penso que a nossa vida, de modo geral, ela melhorou. Eu estou com 65 anos e com uma vitalidade muito grande. Quando eu era guri, eu tinha 15, 20, uma pessoa de 50 tinha 300. Andava de chinelinho. Andava já no fim da vida. E o Lelo não vai assim. usar chinelinho tão cedo. Eu acho que não. Eu gosto tanto de jornalismo, eu adoro, tenho amor pela profissão, e isso me mantém. Um dia desse lá na Fevale, a mãe me entrevistou. Tu não cansou de trabalhar? Eu disse, eu vou te contar uma coisa com franqueza, eu não tenho a impressão que eu trabalhei. É verdade, eu gosto tanto do que eu faço, eu nunca tiro assim, mais uns anos me aposento. Não, eu não quero parar, meu. Ser repórter é uma coisa maravilhosa. E a gente conversa 30 minutos, eu tenho sentido que a gente não falou de nada, Lelo. Pois é. Foi um grande prazer falar Imagina, contigo. prazer foi meu de falar. É um prazer te ter, construindo essa TV NH, fazendo com que a vida das pessoas seja cada vez melhor. Tá bom, muito obrigado. Hoje, uma conversa de peso com o jornalista Aurélio Decker. Fique agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.